programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre contraste, enxergando o invisível. Eu estou recebendo o radiologista Dr. Luiz Fernando Liceia. Doutor, em relação a quando o paciente possui algum tipo de alergia, que a gente até encerrou o segundo bloco falando sobre isso, ele pode fazer o uso de algum antialérgico antes de fazer o uso ou não? Como é que funciona essa questão? O paciente já sabe que tem uma alergia, Ou, de repente, como pode acontecer, de descobrir a alergia durante o exame, Nesses casos, como é que funciona? Tem como tomar alguma medicação ou não? Tem, isso é muito importante, que é feito esse questionário quando o paciente liga para a clínica e a gente tem todo um cuidado. 24 horas antes a gente administra corticoide, que são comprimidos, geralmente utilizados para alergia, e medicamentos anti-histamínicos. Isso 3 vezes ao dia, no dia anterior, e no dia também ele vai utilizar. Isso vai reduzir muito a possibilidade de uma eventual reação alérgica. Então, por isso eu enfatizo todo esse cuidado que a gente tem de o nosso funcionário estar conversando de forma correta, já no primeiro momento que o paciente vai lá no balcão ou liga. Isso é muito importante, faz toda uma diferença. Por quê? Porque vai prevenir uma eventualidade lá na frente. Então, para a segurança do paciente, Segurança. Doutor, quanto tempo leva? O paciente fez um exame, quanto tempo vai demorar para esse contraste sair do organismo? O contraste basicamente vai ser excretado pelos rins, O rim vai fazer toda essa função. E é bem rápido, assim, em questão de 90 minutos, metade desse contraste vai estar eliminado. E logo depois, mais 90 minutos, praticamente já não vamos ter mais. Se for pensar que 24 horas o paciente já está em casa, não vai ter mais substância nenhuma no seu organismo. Então, a reação, como eu já falei no momento anterior, se for acontecer, é no momento que o paciente está junto com o médico, está junto com a equipe de enfermagem, está no ambiente de uma clínica, um hospital. Então, vai ter todo o suporte e segurança. É isso que é importante enfatizar. Na sua casa, 24 horas depois, o contraste já foi eliminado, já foi embora. Eu acho importante ressaltar isso, porque às vezes tem algumas pessoas que deixam de fazer o exame por medo de acontecer alguma coisa após. Acho que ficou bem claro que se for para acontecer alguma reação, vai ser ali no momento do exame, não depois, quando estiver em casa, Doutor, e quais são os cuidados? Que a gente sabe que todos os exames que a gente faz, que são mais complexos, porque esse seria um exame complexo, após a realização dele, o paciente saiu da porta ali do exame, fez o exame, saiu, o que ele precisa fazer, que seria o ideal, fazer? Basicamente, alguns cuidados, o paciente que não tem nenhuma doença, que não tem nada, ele só tem que se hidratar. O que é? Tomar muito líquido e alimentação normal, não precisa ter nenhuma restrição. E isso seria básico do paciente que não tem nenhuma doença. Já alguns pacientes, por exemplo, o paciente que tem um problema renal, se ele tiver que fazer uma diálise, vai ter que ser uma filtração, esse é um caso bem particular, mas já tem que ser programada no dia que ele vai fazer a diálise. Então ele faz esse uso de contraste e logo na sequência vai para a sua clínica e faz aquele depuração e tudo que os rins fazem, a máquina vai fazer. Então esse é um questionamento que também muitos fazem para nós radiologistas, uma dúvida muito comum. Se o paciente que não tem a função do rim, mas faz uma diálise, que é aquela filtração nas clínicas, se ele pode usar o contraste? Pode ser feito. Só tem que ser programado com antecedência a depuração, a diálise logo depois do exame. Certo. Doutor, em relação ao uso do contraste na sua experiência clínica, para quem está nos assistindo, para as pessoas ficarem mais tranquilas, qual seria a dica que o doutor dá aí para os nossos telespectadores em relação aos exames com contraste? A dica principal que eu dou é ficar tranquilo. Principalmente porque você vai estar, muitas vezes vocês não veem, nós radiologistas que estamos atrás das câmeras, mas sempre estamos acompanhando, como se fossem anjos lá atrás da máquina. Então, se vier dar uma eventualidade, nós estaremos lá. E outro ponto que eu acho primordial falar é que essas reações são muito raras. E a gente tem todo um suporte, tanto numa clínica ou no hospital, para ajudar esse paciente. A clínica fica super perto do hospital, Se caso, uma eventualidade, como o doutor falou, qual é a porcentagem mesmo de... Na ressonância é 0,1% e na tomografia a gente tem de 3% a 5%. Então são taxas bem baixas, muito pequenas, principalmente esses pacientes
que é a grande maioria de uma clínica que vem fazer, são pacientes que não têm uma doença grave, que não estão correndo risco de vida. Então, essa é a diferença, assim, que o paciente que vai para lá, às vezes, não tem uma doença muito grave. Então, é um paciente tranquilo para se fazer esse uso de contraste. Certo. Nosso tempo está acabando, mas eu gostaria muito de deixar esses minutos finais para o doutor, para dizer onde o doutor atende, né? Como é que funciona o local, qual o telefone para contato. Fique à vontade. Então, atualmente estou na Ortoimagem, que fica na rua Padre Bernardo Frois, ali próximo ao hospital. O telefone para contato da Clínica Ortoimagem é 3631-1400. E aguardo vocês lá para poder fazer um diagnóstico preciso e poder desvendar ou ajudar no diagnóstico da melhor maneira possível. Certo, doutor, muito obrigada. Eu acredito que para quem ficou em casa ficou um programa bem rico, né? Eu acho que com bastante informações. E a intenção do programa justamente era essa, né? De desmistificar essa questão do uso do contraste, né? Às vezes tem alguns pacientes que a gente conhece que deixam de fazer alguns exames por medo, né? E a gente, enquanto profissional de saúde, todo mundo sabe que sou enfermeira, a gente deseja que os pacientes vivem bem e vivam com qualidade. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo, a nossa função enquanto profissionais, né? Nosso programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez com o look da Juliana Modas, com o oferecimento da Renata Calçados e da Delicata Acessórios. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem.